Boa tarde a todos. Hoje inicia o nono encontro do Lafronte, do nosso seminário interno, com o professor Dr. Júlio da Silveira Moreiro, da UNILA, com o título Tijuana, a esquina da América Latina, notas sobre a vida transfronteiriça e as deportações massivas. Professor Júlio, passo a palavra para você e agradeço a presença de todos. Olá, boa tarde. Então, nós estamos aqui, acho que estão vendo o meu rosto, né? Daqui a pouco eu compartilho a tela, então. Também agradeço pela presença de todos, aos organizadores e organizadoras aí do Lafronte, a pesquisadores que também de outros lugares que estão acompanhando a fala de hoje, né? Eu propus como artigo, como texto, para ser debatido hoje, esse texto que fala de uma pesquisa que eu fiz em Tijuana em 2013. E eu acredito que ainda tem muita pertinência para a gente aproveitar e estudar nos dias de hoje, né? Inclusive permitindo alguns paralelos com outras regiões de fronteira. Eu tentei fazer uma apresentação no PowerPoint, então acho que eu colocando ela vai me ajudar até a me orientar também na exposição. Aí eu não sei em relação ao tempo, para poder, se a Manuela quiser entrar com o som, quando pedindo para eu concluir, para poder dar mais tempo para as conversas e perguntas. Aí eu deixo vocês à vontade para me interromperem também. Qualquer outra pergunta também fiquem à vontade. Bom, tá. Ok, então o texto se chama Tijuana, a esquina da América Latina, notas sobre a vida fronteiriça e as deportações massivas. Eu acabei dando para essa apresentação esse nome, nessa fronteira, nesta esquina, deste lado. Né? Fica até meio um jogo de palavras aí para poder fazer essas reflexões, porque a palavra esquina, referindo a essa geografia, ela é muito interessante. E a palavra lado, quando a gente fala este lado e outro lado, também aparece muito nas criações artísticas em relação a Tijuana. Os objetivos dessa apresentação: apoiar os estudos sobre fronteira e conceitos como imaginários socioculturais, do Castoriadis, né? A professora Diana, da Unila também, trabalha bastante esse conceito. Culturas híbridas, do Campini, multiculturalismo, do Stuart Hall, cultura de fronteira, transnacionalismo migrante e focalidade, do Vertovec, e esse tema da assimetria das fronteiras, que vai ficar bastante evidente e presente na minha apresentação. Então, esses conceitos que eu trouxe aqui, eu não expliquei eles muito bem ainda, mas parte deles vai ficar diretamente explícito na apresentação e outros vão ficar assim presumidos também. Então, a gente pode voltar neles no momento das perguntas. O objetivo de comunicar os resultados de pesquisa, eu acredito que esse trabalho para nós pesquisadores é muito importante, a gente ter esse espaço para a gente apresentar resultados, né, debater, possibilitar singularidades e paralelismos entre a região estudada e outras regiões de fronteira, como Foz do Iguaçu. Depois, um trabalho mais recente que eu fiz, em 2017, eu apresentei no Congresso, no Seminário Latino-Americano de Estudos em Cultura, uma comparação entre Foz do Iguaçu e Tijuana. Mas aí eu não fui muito além dessa ponência, dessa apresentação. Mas então acredito que ainda esse objetivo ele está pendente e por isso eu uso a palavra singularidades e paralelismo, porque não é muito adequado fazer uma comparação
direta, porque essas regiões, elas, ao mesmo tempo que são fronteiras, elas são regiões bem diferentes, então também tem suas singularidades. Refletir sobre as condições sociais em Tijuana no momento atual da pandemia. Conversei com alguns amigos que residem em Tijuana e Ciudad Juárez e perguntei um pouco sobre como está a situação atualmente lá, para a gente também pensar nesse tema que está tão falado atualmente. Nomeei alguns agradecimentos que também estão nomeados no artigo, a irmã Adélia e o Daniel Bebiesco, da Casa do Imigrante Feminina, das Mulheres, né, de Madre Assunta, de Tijuana, o padre Pat Murphy, que era o responsável na época pelo albergue, pela Casa de Imigrante Masculina, e os voluntários da Casa do Imigrante. É impressionante o trabalho que faziam, que fazem nessa Casa do Imigrante em Tijuana, porque quando eu estive lá em 2013, estava um auge, um pico de deportações. E quando, nos dias que eu estive lá, aconteceu de chegar numa mesma noite, mais de 100 pessoas para se hospedarem na Casa do Imigrante. Então, foi na época do governo do Obama, e exatamente estava essa questão de que o Obama estava fazendo mais deportações do que o próprio governo do George W. Bush. Que esse problema, a problemática social das deportações ali é muito grande, porque como que fazia a Casa do Imigrante? Eles tinham uma van que ficava lá na fronteira, e aí o governo dos Estados Unidos encontrava os mexicanos em qualquer lugar dos Estados Unidos, eles não faziam a devolução da pessoa para a cidade dela. Eles levavam a pessoa até a fronteira e deixavam lá, e a pessoa que se virasse. Então, eu pegava a pessoa, prendia, né, fazia uma prisão, muitas vezes, assim, abusiva. A pessoa era abordada no carro, na rua, tinha que descer do carro, deixar o carro lá e já era preso e deportada. Né? Outros casos eram de pessoas que tiveram algum problema com a lei, que foram presas e nos Estados Unidos e que da prisão foram deportadas. Então era muito comum chegarem ainda com os uniformes da prisão e chegassem, alguns chegavam até assim meio perdidos assim, psicologicamente mesmo, sem saber onde é que estavam chegando, olhando para a casa do imigrante, sem saber se era um lugar que realmente acolher eles. Então, essa van ela ia para a linha, para a fronteira, e aí oferecia o abrigo da Casa do Imigrante. E aí quem aceitava chegava, era levado até a casa. Então, isso toda noite era 80 a mais de 100 pessoas que chegavam na casa. E aí eles tinha as normas da casa, eles não podiam ficar lá de dia, né? Tinha um horário no entardecer, no horário na manhã, que eles tinham que sair enquanto se fazia o serviço de limpeza da casa, dos cuidados, e eles aproveitavam também esses momentos do dia para ficar na cidade procurando trabalho ou fazendo contato com os familiares para tentar ou conseguir um trabalho na cidade mesmo, ou se encaminharem para suas famílias no México, porque alguns não tinham. E também esse, essa parte também das instituições sociais, da assistência social. Né? Também aproveitava esse momento para ir nos órgãos de assistência, para poder conseguir a carteirinha, conseguir os benefícios, etc., que a assistência social do México poderia dar para ele. E então esse trabalho Casa do Imigrante foi muito interessante e eu fiz como um trabalho de observação participante, né, em acordo com o pessoal os voluntários, os administradores da casa, para eu ficar lá trabalhando como voluntário e, ao mesmo tempo, contabilizando isso como a minha pesquisa. Eu aproveitaria esse trabalho para ter mais acesso com os migrantes, com os voluntários, né, e faria
trabalho de observação participante. A Amaranta foi uma pessoa que me recebeu lá, ela é uma artista, né? A Amaranta e a Colar, que estão nesse tempo com pesquisadores e artistas também. Ela é desenhista, design gráfico, ela tem um trabalho bem interessante sobre Tijuana. A Colar é outra pesquisadora também, que estava lá no colégio da Fronteira Norte, orientada pela professora Rafaela Lafon. Também tive um momento de conversar com ele também, né, de apoiar nesse processo da pesquisa. Outro professor também que eu conversei, o Victor Clark, ele coordenava um centro de direitos imigrantes binacional, então era uma pessoa que não estava só na academia, mas estava nessa militância pelos direitos humanos lá, e muito relacionado com a questão das travestis, das transexuais, que trabalham em Tijuana, né? As pesquisas dele muito para esse lado das pessoas oprimidas ali naquele contexto de marginalização da cidade. E a Nancy Landa é uma dessas pessoas que eu comentei, que ela se formou em administração na Universidade de Califórnia e ela teve problema com a renovação do visto de estudante, e aí o governo pegou, um dia que eu estava na rua, nos Estados Unidos, ela encostou o carro e prenderam ela e deportaram para Tijuana. Então, ela passou a ser, pela posição, pelo capital social dela, ela falar, né, levantar a voz sobre essa questão das deportações. É uma pessoa que a gente conviveu bastante também, me apoiou muito para conhecer Tijuana. Inclusive, esse aspecto cultural, cotidiano da cidade, como a gente tem aqui o portunhol, lá tem a coisa do Spanglish, que é o espanhol e o inglês. Então é muito interessante, até na música do Manu Chao, né, quando ele canta as partes em inglês, ele fala com o sotaque do espanhol, né, e é bem interessante perceber esses trânsitos linguísticos. E outro elemento também da cidade cultural é a comida, que é também de influência dupla, né? A coisa do burrito. O burrito não é uma comida do centro do México, da capital do México. O burrito é uma comida do norte. E tem a comida Tex-Mex, que é a comida que mistura a comida do sul dos Estados Unidos com a comida do norte do México. Então, é um tipo de também marcas culturais fronteiriças. Outros elementos que a gente conversou bastante é como esse elemento da cidadania, né, de as pessoas que cruzam a fronteira todo dia para trabalhar, que é essa migração pendular, que vão de manhã e voltam à noite. Eu fiz esse movimento também, junto com esses trabalhadores. É enorme a fila. Na época, a média de tempo para cruzar a fila a pé para passar para San Diego era 2 horas. Então, tinha um horário na parte da manhã que as pessoas iam e o horário à noite que todos voltavam para suas casas no México. E esse cenário de pegar o ônibus, pegar o metrô, o trem, até o muro, para poder voltar para o México, junto com as pessoas que passaram um dia trabalhando, é um cenário bem desolador também. Dá para ver o cansaço das pessoas, o estresse à noite, quando elas já estão voltando. Os familiares que ficam no México esperando eles chegarem para levar para casa. Então, é uma coisa que está nas minhas memórias também. Então, no momento da pesquisa, o contexto foi nesse período do doutorado sanduíche, né? Eu fiz o doutorado entre 2011 e 2014, e nesse período eu fiz o sanduíche. A minha pesquisa era sobre o massacre de 72 imigrantes em 2010, em Tamaulipas, que fica no outro extremo da fronteira México-Estados Unidos, na costa leste, né? E Tijuana, costa oeste, sobre as caravanas de familiares e sobre as casas de imigrantes.
Nesses períodos também eu estava em contato, participando do Tribunal Permanente dos Povos, capítulo do México, que era um movimento de direitos humanos. Tinha como um desafio na minha presença no México chegar até a fronteira norte. Eu tinha feito várias viagens pelo país durante o período do sanduíche e ainda não tinha ido para a fronteira norte. E tinha várias recomendações, mais de 5 pessoas, meu orientador no Brasil, minha orientadora no México, alguns colegas tinham me advertido para não ir para Tamaulipas, não ir fazer a pesquisa lá, porque eu corria risco de vida se eu fosse para Tamaulipas, justamente porque eu estava pesquisando um massacre de imigrantes, né, relacionado com os cartéis do narcotráfico. Então, eu decidi fazer a viagem para Tijuana, e ao fazer isso, eu mudei os objetivos da pesquisa. Na verdade, eu tracei outra estratégia de pesquisa, e acabou que quando eu fui fazer a defesa da tese na Universidade Federal de Goiás, como eu percebi que esse trabalho de Tijuana ficou com outra cara, com outro objetivo, com outra linha, aí eu não incluí ele na tese. Ele passou a ser, eu separei esse capítulo para ter um artigo, que é esse artigo que foi apresentado aqui. Aqui alguns artigos que eu publiquei como resultado dessa pesquisa de doutorado, né, sobre as caravanas de mães em busca dos migrantes desaparecidos, sobre violência ativista e mudança estrutural na migração de migrantes do México. Nesse trabalho aqui sobre violência ativista e estrutural, é interessante que eu faço um debate sobre as coisas boas e os limites que tem nesse trabalho das casas de imigrante, que é prestado por pessoas com uma coisa muito humanitária, principalmente pessoal religioso, calabrianos, outros segmentos religiosos também, estudantes, universitários, movimentos sociais e moradores de lugares onde passa a linha do trem, e fazem esse trabalho de apoiar, simplesmente de organizar um grupo para preparar comida para dar para os migrantes, de convidar um médico para ser voluntário um dia para poder atender as pessoas que estão lá, que estão com o pé cortado, que estão com alguma situação machucada, psicólogo, enfim, ter um lugar para eles dormirem, para tomar banho, alguém para doar um sapato, um tênis novo, né, que estava caminhando. Então, esse trabalho das casas de imigrante é muito importante. E aí, nesse trabalho, nesse artigo, eu tive bastante a discussão com a professora Edilma, que está aí presente, né? Então, eu queria agradecer também. Nesse momento aí, a gente já estava discutindo na Cidade do México sobre o sistema da pesquisa, e esse artigo foi bastante influenciado por essas conversas. Então, Edilma, aí também um grande saludo aí para você. Então, oi. As inspirações da pesquisa, aí a coisa do clandestino do Manu Chao, eu já conhecia, na verdade, antes de ir para o México, essa coisa do Manu Chao me inspirava bastante, a coisa da música, esse mundo que eu não conhecia, esse mundo dos migrantes, né? Eu, tendo nascido em Goiânia, vivido a maior parte da vida lá, eu não tinha uma vontade de conhecer essa coisa dos migrantes, da migração para os Estados Unidos. Então, as músicas dele até hoje me marcam muito. Já tinha estudado numa matéria de doutorado sobre culturas híbridas do Nelson Campini, Garcia Campini. E aí tem um momento que ele fala, um capítulo que ele fala sobre Tijuana. E já tinha muita referência das Irmãs Calabrinianas, que é uma ordem da Igreja Católica, uma congregação da Igreja Católica. E eu conheci primeiro em Brasília, com a irmã Rosita, lá do Migração de Direitos Humanos, e depois eu fui conhecendo outras irmãs que fui construindo muita amizade,
E eu tenho muita boa lembrança dessa congregação, porque onde eu cheguei, e tinha a atuação delas, eu fui muito bem recebido. Eles também me facilitaram esse acesso à casa de imigrante para poder continuar com a pesquisa. Tanto que eles cobravam uma taxa lá para poder as pessoas fazerem os trabalhos, e aí para mim não cobraram, foi muito legal. Aí, então, para entrar mais nos assuntos da pesquisa em si, eu coloquei essa foto, né, essa palavra nessa esquina, essa imagem, não a imagem em si, da que vocês estão vendo, mas a imagem subjetiva do muro é uma coisa que marca os estudos de fronteira em qualquer lugar do planeta. Porque essa fronteira ela é muito projetada, muito falada e muito associada com violações de direitos humanos, né, prisões da patrulha fronteiriça, as mortes das pessoas, seja por motivos diversos dessa travessia, e o cenário de violência no norte do México, e tudo isso entra muito aí. E quando o Trump fez a campanha dele, ele falou, uma das frases mais famosas da campanha dele era: eu vou construir um muro na fronteira entre o México e os Estados Unidos. E eu sempre fiquei muito questionando isso, porque como assim ele está falando que vai construir um muro, se eu estive lá em 2013 e eu vi o muro? O muro existe, né? Não vai ser construído, já existe há muito tempo. Esse muro que a gente está falando, ele começou a ser construído com a Operação Gatekeeper, né? Já há mais de 40 anos, e começaram a fazer essas barreiras de contenção ao longo da fronteira México-Estados Unidos. Que é importante lembrar que a metade oeste da fronteira ela é separada por um muro, e a metade leste é separada por um rio, que é o Rio Grande, que eles chamam no Rio Grande nos Estados Unidos, e no México de Rio Bravo. Então, essa fronteira já tem esse muro há muito tempo. O que marca muito esse muro em Tijuana é duas coisas que vocês vão ver nas fotos. Uma é que ele vai até no mar, então ele entra no mar, não fica só na terra. E outra que a rodovia ela margeia o muro. Então, é uma das rodovias mais movimentadas da região, ela vai margeando o muro. Então, por isso ela é um muro muito importante da gente perceber e pensar. Outra coisa que vocês vão perceber é que é a diferença de como se relaciona com o muro a população do lado do México e como que a população do lado dos Estados Unidos se relaciona com o muro. E isso é uma característica tanto em Ciudad Juárez como em Tijuana, que são duas cidades que tiveram um processo de violência muito grande, de sequestro, de crimes, né, dos cartéis, ficaram muito conhecidos pela violência, ainda hoje são. Porém, houve uma tendência de enfrentar a violência com atividades culturais, com intervenções culturais, e essa parte dos artistas que vivem nessas regiões é muito importante, porque aquela história do feminicídio de Cida Juárez, né, que ficou muito conhecida, o caso da corte interamericana, do filme e tudo, uma das narrativas é de que essa violência de Cida Juárez foi enfrentada através de ações educativas e com ações culturais. Então, a fronteira, o muro do lado mexicano, ele tem muita intervenção artística, né? Que as pessoas pintam, escrevem poesias, né? Então, ali tem a pintura da bandeira dos Estados Unidos para baixo, e isso é visto, aquelas manifestações que pregam as cruzes no muro também. Aí tem um poema do Michel Rodrigues, esse livro chama Tijuanologia, né, que as coisas que diz também vai ficar mais clara aí mais para frente. Ele diz, né,
San Diego faces west, looks resolutely out to the sea. Tijuana stares north, as toward the future. San Diego is the future, secular, soulless. San Diego is the past, guarding its quality of life. Tijuana is the future. Taken together as one, Tijuana and San Diego form the most fascinating new city in the world, a city of world-class irony. Ele, em alguns momentos, fala que são duas cidades separadas, em outros momentos fala que é uma cidade só. E o que ele fala aqui, tanto nas fotos como nas explicações, fica muito claro como que Tijuana ela cresce indo para a fronteira, indo para o muro, e San Diego cresce indo para a costa. Então, isso é muito interessante você ver essa cartografia simbólica da região. Aí eu também conheci a Sayaka Valência, que é uma professora também tijuanense. Ela escreveu um livro que chama Capitalismo Gore, que fala sobre esse tema da narcopolítica, da narcocultura no México. E eu coloquei alguns fragmentos do poema dela, This is Tijuana. Irse y quedarse al mismo tiempo. Decir de otra manera que todo es un eterno regreso. La palabra welcome, yéndose en mi cara. La palabra welcome significando simultaneamente que toda entrada es una salida. Donde mi casa es su casa. Donde su casa no es mi casa. Donde sí, efectivamente, su casa es mi casa. This is Tijuana. El borderline no se libra de ninguno de los lados de la serpiente metálica. El primer y el tercer mundo, la frontera, el infierno, la otra parte del otro lado, el otro lado del otro lado, el este lado del otro lado, el mundo feliz del desengano. This is Tijuana. Esse poema dela é muito longo, na verdade, até peço desculpa por fazer o recorte, porque é interessante ler ele inteiro, porque tem um outro contexto né, a gente ler ele inteiro. Mas é bem interessante, é uma obra bem interessante também. A história da região, né, é importante passar por ela para chegar a esses pontos, e aí a gente dá para fazer até algumas paralelos com outras regiões de fronteira também. Vocês sabem que essa região nem sempre foi México e nem sempre foi Estados Unidos. Então, originariamente, os povos ancestrais que vivem, que ainda estão nessa região, né, são muito ancestrais à colonização do povo Quiliua. E aí, no século XVIII, começaram a fazer as missões religiosas, né, missões famosas de Santo Domingo e El Descanso, que eu pesquisei recente, as que missões dominicanas, durante em todo esse lugar. Só vou adiantar um pouquinho aqui esse mapa, para vocês entenderem o que eu estou falando. Aí esse é o mapa do México, e nós temos na parte oeste toda essa faixa que é a Baixa Califórnia. Então, é chamada Baixa Califórnia, e mais embaixo tem outro estado mexicano, que é super desconhecido, que chama Baixa Califórnia Sul. Então, essa faixa ela tem 2 estados, e acima dela é o estado de Califórnia. Então, a região onde os povos Quiliua e essas missões americanas é em toda essa faixa. E aí, na outra foto, já em 1829, que dá nome à cidade, né? Rancho Tijuana, que foi uma fazenda e foi doada, uma concessão de terra do governo do estado de Baixa Califórnia, para uma família, né, de fazendeiros, e estabeleceu lá a primeira unidade habitacional que deu origem à cidade de Tijuana, antes ainda de ficar claro qual que era, se essa região era parte do México ou dos Estados Unidos, até porque
essa data, 1829, é bem a data ainda, poucos anos ainda depois das independências dos países da América Latina, né? Era bem recente a independência do México, e logo depois da independência, poucas décadas depois, veio a Guerra México-Americana, e essa região foi uma região da disputa da guerra entre Estados Unidos e México. E aí ela foi terminada em 1848, com o Tratado de Guadalupe Hidalgo, e foi o que definiu a território atual do México. Então, todas essas palavras interessantes, porque elas são palavras em espanhol: Novo México, Los Angeles, São Francisco, terras, né, Flórida, quantas palavras que tem. Toda essa região sul dos Estados Unidos era região de colonização espanhola, se tornou mexicano com a independência e depois foi anexada aos Estados Unidos nesse processo de guerra. E aí, lá onde está a praia, tem esse marco, fala aí, limite da República Mexicana. É o marco do lado mexicano que está ali pegado no mundo. Logo depois, pouco tempo depois dessa anexação do Tratado de Guadalupe Hidalgo, veio o que é chamado de legenda negra da cidade, porque é uma questão que eu quero trazer aqui. Quando eu falo do Manu Chao, essa frase, né, Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana, como que a cidade de Tijuana veio para mim antes de eu conhecê-la, assim, como que ela, o que ela significava para mim. E aí eu percebi que a forma como eu via Tijuana era a forma como ela é apresentada para mim como brasileiro pelos Estados Unidos, pela cultura dos Estados Unidos, que é o que chega primeiro para a gente. Então, muito antes de chegar para a gente alguma coisa própria do México e da América Latina, chega o que vem através dos filmes, das músicas, etc. Então, é muito interessante que o que a gente sabe de Tijuana é como se a gente fosse um cidadão estadunidense que está lá nos Estados Unidos olhando para o México. É esse nosso lugar de olhar que a gente pega para a gente quando a gente está nesse espaço de senso comum. E a, a lenda negra de Tijuana vem lá no início do século XX, quando foi colocada a lei seca nos Estados Unidos e proibiu a venda de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Durante quase 20 anos houve esse período da proibição. E então se tornou comum cruzar a fronteira onde era liberado a bebida. Então se passou a ter essa Tijuana se tornou um lugar muito conhecido, até porque está ali colado na Califórnia, colado em Los Angeles, que é uma das regiões mais populosas e tradicionais dos Estados Unidos. E aí tinha um cassino em Tijuana e era comum que os californianos fossem para lá para poder tomar álcool, porque eles não podiam fazer isso nos Estados Unidos. Hoje tem essa coisa do Spring Break, que a ideia de que também ainda, né, de que o México para os americanos é um lugar de diversão. Então, essa coisa que a gente aprende sobre Tijuana, a gente não aprende sobre o tráfico de pessoas, sobre as deportações de imigrantes, sobre as prisões na fronteira. A gente aprende sobre essa imagem da diversão que é colocada. Aí uma notícia recente, né? Tijuana ranqueado como a cidade mais perigosa do mundo, enquanto chega o período do Spring Break, que é as férias, uma das férias dos estudantes estadunidenses. E aí eles começam a fazer planos para irem em grupo para várias cidades, regiões, ou dos Estados Unidos ou de outros países. E Tijuana, ou as cidades próximas de Tijuana, Rosarito, cidades que têm esse destino, né? Mas aí é uma contradição, porque eles querem ir para a praia, mas tem sempre essa ideia de que é uma região muito perigosa, então não é seguro, e aí fica toda aquela coisa do México selvagem que é construída. O filme Nascido em 4 de Julho mostra isso um pouquinho, né? Eu não sei se
especificamente Tijuana, mas tem um momento, né, que os personagens eles ficam na fronteira, na parte do México, e essa coisa do México selvagem é muito construída aí nesse filme. Por outro lado, tem um filme que eu gosto muito do Cantinflas, comediante mexicano, e essa cena em que ele vai de um burrinho para a fronteira, e a fronteira é uma porteira. E aí tá lá o xerife lá dos Estados Unidos e ele debatendo com o xerife. Esse vídeo eu acho que ele é muito simbólico, muito interessante. O turismo, essa coisa a construção também da cidade como um destino turístico para os mexicanos e para os estrangeiros, né? E eu coloquei uma foto aí de um costume que tem, que é meio assim trágico também, de pintar os burrinhos de zebra para poder as pessoas tirarem foto. E a foto da região da praia de Tijuana, que é exatamente onde fica a cerca, né? Então tem uma foto aqui que mostra a praia de Tijuana, que ela é muito interessante. Isso é praia de Tijuana. Então, eu estou tirando a foto aqui e atrás de mim está a cerca. Quer dizer, para os tijuanenses e mexicanos, a, a praia ali ela tem um significado próprio, né, que não está relacionado diretamente ou da forma como a gente vê ou como a gente pressuporia que existe essa tragédia das deportações, da cerca e tudo mais. O Canclini, ele popularizou muito a cidade. Então, ele, no livro Culturas Híbridas, ele fala que a cidade de Tijuana, junto com Nova York, são os dois maiores laboratórios da pós-modernidade. E aí ele usa isso para explicar por que Nova York seria um lugar de culturas híbridas e por que Tijuana seria um lugar de culturas híbridas também. E aí eu fiquei muito pensando nesse conceito de culturas híbridas, né? E sempre as pessoas com que eu dialogo sempre também criticando muito esse conceito, porque a ideia das culturas híbridas é interessante. Teve um boom assim de fama, de conceito foi muito usado, famoso, depois parou, assim, virou um modismo, né? E depois ele foi muito criticado. Eu converso com a professora Diana também, porque esse hibridismo ele tem que ser pensado junto com a assimetria da fronteira. Então, a gente pensa também em multiculturalismo como uma coisa horizontal, em que as culturas se mesclam e não conectar isso com relações de poder é complicado. Então, a gente, quando entra essa análise das relações de poder, a gente percebe que essas culturas híbridas elas são assimétricas. E aí é importante pensar sobre tudo isso. E aí, depois de 20 anos, ele deu uma entrevista em que ele fala isso. Diria que, para mim, já Tijuana não é, como escrevi no Brasil, um laboratório da pós-modernidade, mas talvez um laboratório da desintegração social e política do México como consequência de uma ingovernabilidade cultivada. E aí dá muito para pensar Tijuana no quadro geral da crise social, política do México, né, a questão da violência, etc. Então, exatamente o que eu estava pesquisando com aquele outro tema dos migrantes. Então, o Campini está olhando mais para isso do que para o aspecto das iniciativas dos artistas, dos movimentos artísticos, etc. Ele passa a olhar mais para esse aspecto da, do contexto social do país. Eu lembro que lá atrás eu falei sobre essa questão de como que a cidade cresce para a fronteira, e aí o mapa mostra bem como que esse desenvolvimento urbano, que não é um desenvolvimento urbano que começa num centro e aí longe da fronteira, e aí a fronteira fica lá longe e tem esse centro que vai desenvolvendo. Existe um centro afastado da fronteira, porém as casas, os bairros, eles vão se aglomerando, não é nesse lugar longe, é lá mesmo, colado no muro. E
Então, existem muitos bairros com muitas casas construídas coladas no muro. É um pouco essa a dinâmica da ocupação urbana. Inclusive, tem um bairro que chama Colônia Libertad, que é uma cidade, um bairro de muitos deportados que moram nesse bairro. Então, ele tem uma cultura também, uma organização de movimento social, cultural, uma discussão sobre esse tema da deportação desse bairro, que é bem interessante. E dá para ver também aí como que a rodovia, apesar de que parece que ela atravessa o muro, na verdade, uma parte atravessa, só que a outra parte ela rebota, ela vira para a esquerda e continua até encontrar com a outra rodovia. Então, essa coisa é interessante também. A parte que atravessa é a parte menos transitada, a que mais transitada é a que margeia a fronteira. Essa imagem dá para ver melhor, então, o traçado urbano das duas cidades, San Diego e Tijuana. Na verdade, a cidade é San Isidro, quando cruza. Aí mais para frente está San Diego. E essa imagem é bem interessante também. Eu perguntaria, né, se dá para adivinhar, né, qual lado que é Estados Unidos, qual lado que é México, qual lado que é Tijuana, qual lado que é San Diego. E aí a gente pode pensar um pouco também qual que é a política dos Estados Unidos em relação às fronteiras. Da fronteira como o lugar despoblado, né, sem construções, tudo porque é construído como um lugar de segurança nacional. E aí tem essa característica. Nesse ponto, eu acho um paralelo com Foz do Iguaçu, com a história de Foz do Iguaçu, com a simetria da fronteira entre Foz do Iguaçu e Cidade do Leste. Então, acho interessante. Nesse aspecto, eu vejo um paralelismo. Interessante que o que fizeram depois desse muro? Era comum que os moradores mexicanos do lado dos Estados Unidos fossem até o muro para se encontrar com os familiares que estavam do lado mexicano. Então, para evitar isso, o governo dos Estados Unidos construiu, depois dessa foto, construiu um segundo muro. Então, tem o muro da fronteira e tem um muro que não deixa as pessoas chegarem no muro. Então, essa também é uma... E isso já foi antes do Trump falar que ia construir um muro. Então, aqui, por exemplo, essa foto já foi eu que fiz, aquela outra, essa aqui não. E tem lá a advertência, né? Perigo, ferros embaixo d'água, e as pessoas do lado mexicano, talvez esperando alguém para se encontrar ou visitando só. E algumas frases que eles escrevem, né? Se os homens pudessem voar, aqui é onde os sonhos são rebatidos, as palavras não terão fronteira, não terão barreiras. Até está escrito ali também as frases do hino dos Estados Unidos, né, que fala muitas coisas interessantes que dá para relacionar com esse cenário. Aí é uma outra foto anterior ao momento que eu estava lá, que eu achei na internet, desse momento em que era possível as pessoas se encontrarem dos dois lados do muro. Houve uma tentativa de construir um parque binacional, em acordo entre os dois países, para que numa parte do muro pudesse abrir, construir um parque, que as pessoas entravam, ficavam ali convivendo e depois saíam, sem fazer a aduana. Aí um pouco mais dessa coisa de como que os mexicanos significam para eles a cultura, o espaço da rua, o espaço público, a região da praia, né? Então é bem diferente o que a gente vê no México e o que vê nos Estados Unidos. Também é um pouco como a nossa experiência de estar em Cidade do Leste e voltar para Foz. A praia já mostrei. Esse momento era um momento que tinha um festival cultural, então tinha um artista mostrando as fotos dele, a pintura, o grafite no muro, uma foto que eu acho
bem interessante, porque mostra as crianças, e logo na hora que eu fiz a foto, tem a foto de uma criança também. A foto que eu falei do cenário em que as pessoas estão voltando de San Diego para poder chegar em casa à noite. Então, é um momento que elas estão entrando já na do ano para voltar para o México. A foto da casa do imigrante durante um dia de missa. E aí, essa questão da casa do imigrante é muito importante de comentar, porque eu fiz um trabalho bem intenso, na verdade, foi o aspecto principal dessa permanência em Tijuana, ficar internado na casa, participando dos horários, das rotinas, das tarefas. Então, eu pedi para ficar revezando nas tarefas. Uma delas, que achava que era muito importante, era no telefone, porque eles tinham na casa uma linha telefônica gratuita para ligar para os Estados Unidos e cada migrante poderia fazer uma ligação que era 5 minutos para alguém nos Estados Unidos. Então, todo dia tinha uma fila para poder ligar, usar essa linha para poder ligar. Enfim, muita gente que apoiava, muita gente, e até gente de boas condições financeiras, que faziam doações de comida, de roupas para casa. Então, permitiu fazer um trabalho muito interessante. Aí eu coloquei um pouco do itinerário do artigo, caso eu estivesse esquecendo de alguma coisa. Né? Eu falei mais ou menos aqui essa maioria, versões sobre Tijuana, as versões que relacionam com a cultura, o verso da música do Manu Chao, como Tijuana, tequila, sexo e marihuana, as práticas culturais e as identidades transnacionais, um pouco do que eu falei sobre a língua, sobre as comidas, sobre a, a cultura da fronteira, onde que entra essa questão da bifocalidade, do transnacionalismo migrante, das culturas híbridas. Aí depois eu passo a falar dessa questão do muro, das deportações, eu chamei de geopolítica da opressão e hoje eu chamei de cartografia simbólica. Como que, olhando para o mapa, a gente entende como a cidade funciona. Depois eu falo mais sobre as deportações e os migrantes documentados, aí eu falo mais da experiência do caso do migrante. Já tinha uma pesquisa do professor Rafael Alarcon, lá do Colégio da Cultura Norte, sobre esse tema das deportações. O que aconteceu? E aí, antes de a gente passar para a conclusão, o Obama estava deportando mais do que o George W. Bush, porém ele fez uma ressalva dizendo que não estava deportando imigrantes, estava deportando criminosos. Aí, o que acontecia? Ele estava associando, ele fez uma fala assim, dirigida aos latino-americanos nos Estados Unidos, dizendo: vocês, mesmo que estejam indocumentados, não vão ser deportados. Só vamos deportar as pessoas que cometerem crimes. Então, foi essa a construção. Só que aí, o que ele percebeu na pesquisa? Que as pessoas que foram deportadas por cometerem crimes era dentro de uma política de punitivismo do governo estadunidense, de restrições, né, de criminalização dos estrangeiros, dos migrantes. Então, falar a palavra, a expressão cometer um crime nos Estados Unidos não significa necessariamente cometer um crime grave. Ou independente de medir a gravidade do crime ou não, não estamos discutindo e refletindo sobre qual contexto que aquele crime foi cometido. Então, uma briga de bar, por exemplo, que a pessoa estava lá e brigou, às vezes a pessoa brigou porque foi discriminada e tal coisa, ali já é considerado, poderia ser um crime, poderia ser presa, e dentro dessa política de punitivismo ser considerado algo grave e levar a deportação. As questões de dirigir sem a carteira de habilitação, né, driver license, que falam para poder dirigir. É muito comum que os trabalhadores, mesmo documentados,
os, os patrões peçam para eles dirigirem o carro da empresa e façam serviços de transporte da empresa, etc. Então, muitas vezes a pessoa está trabalhando, ela é pegando uma fiscalização, e aí ela não tem os documentos, e ela pode ser considerada uma infração grave, um crime, e aí ela pode ser presa, pode ser deportada. A questão também, né, inclusive nos migrantes, nos brasileiros deportados, que eu pesquisei para minha pesquisa maior da tese, também isso aparecia muito. Aquela frase, uma frase que um entrevistado falou para mim. Ele falava para os colegas dele lá nos Estados Unidos: rapaz, está pensando que aqui é igual no Brasil? Não é, não. Ele falava muito isso. Assim. E não é igual no Brasil. Então, o que ele queria dizer? Que existe, na visão dos próprios brasileiros nos Estados Unidos, é muito mais difícil a pessoa dirigir em alta velocidade, fazer alguma coisa, beber álcool, dirigir tendo bebido, se envolver com briga. E é bem exatamente essa a ideia. Né? A pessoa, ela dirigiu, foi pega na fiscalização com uma garrafa de cerveja aberta no carro. Aí já pode ser considerado uma criminalização também. E aí, estudando o Outsiders, o Howard Becker, eu chego muito nessa coisa que tudo isso que eu estou falando são construções também. E aí é uma visão que eu tenho de como processa o direito, sociologia jurídica. Né? Existe uma construção social do delito. Né? E como existe uma construção social, cultural do delito, é óbvio que a pessoa que ela tem uma marca de discriminação, no caso, sendo um estrangeiro, sendo um migrante, o mesmo ato delitivo que ela cometeu, que outra pessoa que não tem essa marca, ela vai ser mais perseguida por aquele mesmo ato. Então, aí tudo isso entra para caracterizar os migrantes como criminosos e deportados. E aí, a partir disso, gera essa grande população da casa de imigrante, assassinado das deportações e das casas de imigrantes. E aí, para terminar, um pouco do cenário da pandemia na fronteira. Né? Aí que mostra muito a assimetria das fronteiras, porque atualmente está fechada a fronteira para os mexicanos irem para os Estados Unidos, mas está aberta para os estadunidenses irem para o México. Então, a fronteira está aberta. Eu falei ontem com o Adriano, que é um pesquisador que está em Cidade Juárez, e ele me contou exatamente isso. É muito comum, ali a fronteira com El Paso, no Texas, é muito comum ir no supermercado e quase todo mundo no supermercado são pessoas que vieram de El Paso, vieram dos Estados Unidos, porque tem um cenário de desabastecimento atualmente nos Estados Unidos e as pessoas estão cruzando para o México para fazer compras. Então, é uma coisa que os americanos podem fazer e os mexicanos não podem do lado contrário. Só que é até interessante, né? Quando a gente pensa aqui na nossa realidade de Foz do Iguaçu, Brasil, Paraguai, Argentina, a gente entende mais isso também do que uma pessoa que não mora em fronteira. Quando eu falo mexicano, americano, não dá para pegar como sendo pessoas etnicamente diferentes. Quer dizer, o mexicano, que etnicamente ele é mexicano, ele pode ser estadunidense porque ele é cidadão estadunidense. Então, culturalmente aqui, não estamos falando de diferença, estamos falando de diferenças jurídicas. Por exemplo, uma coisa que é comum em Tijuana é que as mães mexicanas, quando estão grávidas, elas vão fazer o parto nos Estados Unidos para poder o filho nascer estadunidense e ter cidadania estadunidense. Então, os próprios mexicanos têm essa possibilidade, esse privilégio, caso seja considerado residente permanente cidadão estadunidense. Um traço interessante, um dado importante que o Adriano colocou, e no México, as cidades que estão tendo as maiores taxas de mortalidade pelo Covid está sendo Tijuana, a primeira, e Ciudad Juárez, a segunda. Então, essa taxa significa do número de contagiados, quantos morreram. Então, em Tijuana, quer dizer que dos contagiados, 32% são óbitos.
e em Ciudad Juárez 26%. E essas taxas são as mais altas do país, o que mostra as condições sociais de vida também na fronteira e a exposição que eles estão, porque existe um fluxo de fronteira grande atualmente, diferente do que a gente está vivendo aqui em Foz do Iguaçu, que as fronteiras estão fechadas. Ali existe um fluxo de fronteira grande atualmente. Inclusive, as pessoas que trabalham, que moram na cidade, trabalham na outra. Né? A única coisa que não está tendo fluxo é nesse aspecto quando a pessoa ela é cidadão mexicano, não tem cidadania estadunidense, então ela não pode ir para os Estados Unidos. Mesmo que ela tenha visto, ela não pode ir. Então, ela está fechada para uma parte dos mexicanos irem. É só isso que está fechado, mas existe um fluxo grande durante a pandemia. Já que os cidadãos dos Estados Unidos cruzam livremente, eles vão e voltam livremente. Tem o fenômeno dos comutas, que são trabalhadores pendulares, residentes do México, que trabalham nos Estados Unidos, têm essa possibilidade de cruzar. Foram reabertas as maquiladoras do lado estadunidense, então isso retomou o fluxo dos caminhões para levar os produtos do México para os Estados Unidos, então está tendo esse grande fluxo também de caminhões, colocando, né, que um verde, vermelho e laranja. Tem vários elementos aí que eu tracei nessa conversa com ele. E perguntei um pouco sobre as caravanas também, sobre as deportações, que ele disse que não é muito o campo de estudo dele, mas ele ressaltou a questão da prisão das crianças, tem muitas crianças imigrantes presas em Ciudad Juárez. E está sendo agora, teve uma juíza que deu uma decisão para liberar essas crianças para elas poderem irem onde estão os pais delas. Os pais delas são residentes dos Estados Unidos. E a questão das caravanas, vocês devem se lembrar, né, que no começo de 2019 houve uma das maiores caravanas de imigrantes, de fluxo de imigrantes inter-americanos da história. Elas chegou a ter 6 mil pessoas caminhando juntas em alguns lugares do México para fazer chegar até os Estados Unidos. E o que aconteceu? A gente estava vendo as notícias e depois não soube mais nada. Então, o que aconteceu foi que essas oleadas de imigrantes centro-americanos, eles chegaram na fronteira e ficaram lá, e estão lá na cidade de fronteira. Então, isso ele colocou também bastante. Então, a exposição é isso, né? Eu vi o Eric tá meio bocejou aí, então eu vou encerrar aqui, porque a gente já pode conversar um pouco. Obrigada, professor Júlio. Agora a gente abre para as perguntas e comentários. Posso iniciar? Sim. Júlio, obrigado pela exposição, pelo cuidado que você teve na preparação dela. Tá? Muito claro, didática. Eu queria, antes de tudo, repassar uma pergunta que foi feita pela Deise. A Deise tinha um compromisso hoje às 18 horas, então ela não pôde acompanhar até agora. Tá? Ela perguntou se você teve contato com as maquilas, né? E se você teve a oportunidade de observar as relações de trabalho dentro desses espaços, né? Isso é uma questão da Deise. Né? A segunda pergunta, não sei bem se é uma pergunta, enfim, vai no sentido de eu querer ouvir de você, conceitualmente, como que você pensa essa forma de relação no qual os Estados Unidos estabelece com a fronteira com o México? Enfim, tipo, a gente teve a oportunidade recente de ver a dissertação da própria Daisy, né, no qual ela tenta pensar essa relação fronteiriça, no nosso caso, né, com o Paraguai, por meio da categoria de subimperialismo. Né? É possível pensar nessa categoria? Como que você pensa isso conceitualmente? Né? É isso, obrigado. Teve uma parte que eu não entendi na sua fala. Você falou como que eu penso em relação dos Estados Unidos com a fronteira México dos Estados Unidos. Aí você trouxe a categoria
categoria, eu não entendi a categoria. Assim, eu pensei em cima da dissertação da própria Daisy, né? A dissertação da Daisy, ela faz uma discussão observando a relação desigual de forças de poder, né, que se estabelece na fronteira Brasil e Paraguai, e a partir dessa relação e do campo de influência que o Brasil vai estendendo para o interior do Paraguai, ela utiliza o termo subimperialismo para conceituar, para apreender essas relações, né? Essa categoria, é possível utilizar ela para pensar, no caso, México e Estados Unidos, ou não? Que categoria, como que você pensa no processo de apreensão dessas relações? Qual o termo que ela utiliza? Subimperialismo. Ah. Sobre as maquilas, eu não tive esse contato mais direto. Eu não cheguei aí nas maquilas, né, nem tive muito contato com as pessoas. Embora a Nancy, que eu comentei, que foi uma das minhas interlocutoras, ela trabalhou nas maquilas e também ela contou bastante coisas assim, sobre esse processo, porque para ela era uma alternativa de vida, né? Trabalhar, né, nessas indústrias têxteis ali da fronteira. Então, foi bem pouca meu contato com essa questão das maquilas. E sobre essa questão das relações, eu acredito que se a gente pensa na relação do Brasil com o Paraguai como imperialismo, a gente tem que pensar a relação dos Estados Unidos e México subimperialismo, né? Aqui nos Estados Unidos e México a gente teria que pensar como imperialismo, né? Porque a ideia do subimperialismo é exatamente o fato do Brasil não ser um país imperialista e nos conceitos de Lênin, etc., mas assim fazer um papel numa lógica internacional que é favorável ao imperialismo. Então, ali a gente está falando do quê? A gente está falando diretamente do imperialismo estadunidense. E aí, esse imperialismo, ele pesa sobre toda a América Latina, sobre tudo que está ao sul da fronteira. Então, é aí que a gente pensa esse tema dessa relação. Por isso que eu achava que era importante para a minha vida de pesquisa, para as minhas buscas, falar dessa região, porque é uma região em que as contradições que respondem aí não são só do país México. O México, ele representa, ele concentra a América Latina nessa relação com os Estados Unidos. Tem uma frase que foi o Vicente Fox, que ela é atribuída ao Vicente Fox, que foi o presidente, um dos presidentes anteriores dos Estados Unidos, que fala que é pobre México, tão perto dos Estados Unidos e tão longe de Deus. Então, para mim, é como um ônus para os mexicanos, para a cultura, para a sociedade, para o Estado mexicano, de ter fronteira com os Estados Unidos. E eu diria que é um bônus no sentido que, culturalmente, é um lugar que expressa a América Latina. Também tem muitos migrantes latino-americanos que estão no México, principalmente na cidade do México, argentinos, brasileiros, colombianos. Então, isso existe, cubanos, né? A proximidade do México com Cuba também é muito importante, então é central e com o Caribe. Então, tudo isso dá muita coisa para a gente pensar. Mas, então, eu pensaria mais nessa questão do imperialismo, e aí eu estenderia esse imperialismo que não seria sobre o México, que está mais próximo da fronteira, mas pegando todo o subcontinente, América Latina. E pensando ainda mais na questão da relação com Estados Unidos
México para pensar assim, essa desigualdade. Eu acho que serve bastante esse pensamento do conceito, da ideia de assimetria. E pensar que, apesar de ser aquela foto, né? Essa foto mostra bastante, essa foto que está separada pelo muro, o que significa uma fronteira assimétrica, porque é uma categoria para os estudos de fronteira importante, porque a gente vai ver, por exemplo, em Santana do Livramento, Rivera. Não tem muro, não tem linha. A cidade de Santana do Livramento e a cidade de Rivera é uma cidade só. Só dá para ver que mudou de um país para outro, de uma cidade para outra, quando você vai para a praça e vê que tem ali na praça uma bandeira lá. Então, ali você tem aquela ideia de fronteira aberta, né, de integração, etc. Aí, quando a gente olha para México e Estados Unidos, é o contrário disso, é o outro, é a antípoda, é o outro lado. Né? Então, é a assimetria extrema. É evidente que existe uma assimetria entre Brasil e Paraguai, para a gente é muito evidente, porém, ela não é igual à assimetria México e Estados Unidos. É interessante também, porque quando eu faço essa pesquisa, eu também tenho meio que um sonho, né, de fazer o caminho, né, de chegar até os Estados Unidos, de entrar nos Estados Unidos por terra, de ter conseguido ter um visto para poder entrar nos Estados Unidos. Então, tudo isso está na minha subjetividade. E aí, quando eu atravesso por terra e passo para os Estados Unidos, aí já eu passo lá, carimbou lá o passaporte e você entra, é como se tivesse pego um avião, o avião tivesse feito um arco e descido no mesmo lugar. Porque o que eu olho do portão para fora é como se tivesse feito uma longa viagem. A, a cartografia de San Diego, quando você sai da fronteira com o México, já não é mais, não tem mais casas. É uma highway, que é as, as estradas largas, e aí as casas de câmbio, e ali para frente aquelas lojas de departamento, tipo a Van, assim, do país inteiro ali para dentro. É um modelo de consumo, de estrutura urbana, de comércio que tem nessa região. Então, é uma simetria também muito grande em vários níveis, cultural, econômico. Professor Júlio, o Adrian Botelho perguntou se a prisão de crianças de imigrantes é no El Paso, no Texas. Eu acho que ele afirmou, né? Porque quem me falou a informação foi ele. Tá. É porque eu achei que era uma pergunta por ter colocado aqui em relação a isso. É Próximo, sobre então. isso. Eu achei interessante que eu estava com a minha tela aberta e eu falei dele sem ver que ele estava assistindo, mas estou vendo que ele está assistindo ainda, então agradeço também. Aí, se ele puder, talvez até, se der tempo, né, de esclarecer mais sobre esse tema, seria interessante. Alguém mais? Enquanto alguém vai pensando nas perguntas, eu vou fazer a minha, prof, porque eu achei interessante na sua fala que você menciona a questão do trabalho fronteiriço, né, que eu realmente não conheço a região, não conheço estudos lá, e eu não imaginava que tinha esse trânsito, pelo menos na sua fala, similar das pessoas residirem no México, atravessarem todos os dias para trabalhar nos Estados Unidos e retornarem. Por que eu não imaginava isso? Pela dificuldade que a gente sabe de ingresso aos Estados Unidos. E aí, realmente, eu queria perguntar se existe um visto específico, tipo residente fronteiriço, que existe aqui no Brasil, para os paraguaios virem trabalhar em Foz e retornarem, né? Que tipo de categoria eles entram? Comentasse mais um pouquinho, que eu achei interessante, tendo em vista essa proximidade, pelo menos na sua fala, com o que a gente experimenta aqui na fronteira. Essa pergunta ela é muito interessante. Pensar nessa coisa da migração pendular faz muito sentido para pensar a fronteira México-Estados Unidos. E quando a gente fala de direitos humanos, condições sociais de vida, esse tema do trabalho fronteiriço é o que mais aparece. Tijuana, Ciudad Juárez. E também é uma simetria interna
os mexicanos, porque você vai ter os mexicanos que podem cruzar e os mexicanos que não podem. Então, ao mesmo tempo que existe as violações de direitos, as condições difíceis para quem é trabalhador fronteiriço, existem as condições para quem não pode ser trabalhador fronteiriço também. E é muito interessante porque em Tijuana, é como Foz do Iguaçu, a gente está na cidade olhando o Paraguai. A gente está na Vila A, na Sasbel, e olha para frente, está ali o Paraguai. E eu olho e falo assim, ah, tudo bem, ali é o Paraguai, mas eu não vou lá. Então, isso acontece na cidade de fronteira, nos Estados Unidos. A gente olha e fala, tá, ali é o Paso, ali é San Diego. Mas eu não vou. Então, para muita gente, não tem essa realidade nunca de poder estar naquele lugar que a vista alcança. E, juridicamente, existe uma condição específica, né, de trabalhador fronteiriço. O Adriano comentou comigo ontem essa questão dos commuters, que seria uma condição jurídica especial, pessoas que são trabalhadores pendulares. Muita gente em Tijuana, em 2013, era assim, milhares de pessoas nos horários de ida e de volta que fazia esse trânsito, esse cruzar. Né? Então, eu precisava me planejar muito bem o dia que eu ia, porque dependendo do dia que eu fosse, eu não ia conseguir atravessar por conta da quantidade de pessoas que iriam. Então, é muito evidente esse tema do trabalho fronteiriço, que eu destaco assim, socialmente, essa coisa não só da ida, mas aí principalmente da volta. Né? Porque é na volta que a gente percebe mais essa condição de trabalho. Foi o que eu consegui ver mais. Né? E saber, por exemplo, que tem bairros inteiros de Tijuana que já são bairros conhecidos por serem as pessoas que moram perto da linha e que atravessam para trabalhar e voltam no dia seguinte. Antes de ter o muro, até na década de 60, 70, tem um amigo que é de Puebla, que é ruarense. E ele vendia balinha quando ele era criança. Em El Paso, ele ia e não tinha aduana, não tinha, era como aqui, para entrar no Paraguai, você chega lá e passa. Então, ele contava ele trabalhava quando era criança vendendo doce nos Estados Unidos. E não tinha esse controle, e tem um outro fato que é interessante na história do trabalho, nas relações México-Estados Unidos, que são trabalhadores agrícolas, que na história os braceiros ficaram muito conhecidos. Braceiros foram trabalhadores camponeses, mexicanos, que durante a época da Segunda Guerra Mundial houve uma crise econômica outra vez, muito grande nos Estados Unidos, houve um desabastecimento. Os campos estavam sem americanos para trabalhar, então os mexicanos foram trabalhar nos campos de tomate, de pimenta, no sul dos Estados Unidos. E aí os trabalhadores ficaram sem o pagamento da pensão que eles tinham direito, então estão até hoje. Mas quando a gente fala de trabalhador fronteiriço, podemos pensar nessas duas categorias de os que trabalham na área de comércio, serviço, e os que trabalham nas lavouras também. Pensar. Aí sim, a gente pode pensar também em conceitos como esse das maquilas, do subimperialismo, porque os Estados Unidos foi um país escravista, né? E a gente não deve esquecer isso. Então, apesar de ser o país de capitalismo mais avançado do mundo, é um país que teve relações de trabalho escravistas. Então, como que acontece escravismo e capitalismo? Essa discussão que o estudo dos Estados Unidos traz. Obrigada, professor. Próximo, Edilma. Vou passar a palavra para a professora Edilma. Olá, olá. Oi, Júlio. Oi, tudo bem? Felicidades. Graças. Buena
Pois eu queria iniciar felicitando pela forma, assim, é uma mistura entre o romântico e o crítico ao mesmo tempo. É interessante, eu vejo muito isso, ou seja, o mesmo que aconteceu com você é o que acontece geralmente com os estudantes que vêm por uma temporada e vêm com expectativa, não sei o quê, e já vem assim, com um cenário já pronto. No caso seu, eu acho que o diferencial é que, ainda que você chegou com o cenário pronto, você esteve todo o tempo aberto às novas mensagens. E isso, para bem e para mal, digo, para bem porque te dá uma amplitude de visão, de aproximação, de contextualização de problemáticas, abraça o tema da interdisciplinaridade. E para mal é que eu acho que confunde um pouco. A diferença, por exemplo, do meu trabalho que eu fiz na Fronteira Sul, que eu espero proximamente apresentar como se constrói o Soconusco da Fronteira Sul, o foco foi na construção da fronteira de imigração na Fronteira Sul, desde o princípio até o final. Essa construção até o final é exatamente na Fronteira Norte, não necessariamente em Tijuana. O que acontece com Tijuana? Tijuana é cosmopolita, Tijuana é Babilônia, né? É interessante. Quando eu tive lá, nossa, que confusão tão grande, que coisa mais maluca, assim. E é uma riqueza. Então, você chegou, como diz aqui, no seu mero mole, né? Que é com a sua super olhada ver tudo isso. E essa é realmente a riqueza, ver de perto, participar um pouco da vida cotidiana, e trazer para a sua leitura, desde seu desenho teórico, metodológico, obviamente, né? O tema das paixões é exatamente o perverso do assunto, porque mina, eu acho que mina, né? Então, você neutraliza pouco, porque tem que entender exatamente para que foi construído Tijuana, quais foram as políticas que estiveram aí, e toda o vínculo que tem Tijuana exatamente com esta zona, com esta área, que, obviamente, até hoje, na idiosincrasia das pessoas, é reivindicar o que nos roubaram por Santana, que Santana foi quem realmente, basicamente, entregou a fronteira norte aos Estados Unidos, por uma parte. Então, contextualizando, e historicamente é desde aí, ou seja, na fronteira, na construção de fronteira de cidades, é esse amor e ódio todo o tempo. Possivelmente aí também em Foz do Iguaçu tem essa simbologia, poderíamos dizer, né? Todo tempo de amor e ódio. E isso eu vi, obviamente, com o meu estudo aí na Fronteira Sul. Pontualizando, eu queria fazer algumas perguntas também, né? E digo, onde eu vejo os diferenciais da minha leitura e da minha presença como brasileira na fronteira sul e você como brasileiro aí na fronteira norte, né? Especificamente,
o tema das ajudas, né? Aí tem uma multiplicidade de redes também, e, e não, por exemplo, a diferença de Tapachula, né? Que as pessoas chegam em Tapachula, passam um tempo e já para dar passo à seguinte fronteira, muitos aí que se aglomeram, né, e que isso conformou uma quantidade de assentamentos humanos irregulares, inclusive, e que gerou uma crise na política pública urbana mesma, porque o que queria era todo o tempo estar aí trabalhando a la par com os Estados Unidos, né? Então, gerou esse caos, né? Esse caos, especificamente, tanto para atender os mexicanos que, não sei se pontualizou, mas centro-americano não é deportado para Tijuana. Os centro-americanos que estão aí, eles pois já fizeram o trabalho de volta, foram deportados aos seus países, já passou por México e chegou aí, né? Então, Tijuana é como esse lugar de possibilidades de juntar um pouquinho e o tempo e outra vez passar. Então, essa rede, aí é que eu quero que você me explicasse um pouquinho mais. Você esteve com os calabrinianos, com as irmãs calabrinianas, e também esteve... Essa casa de imigrantes que você diz é exatamente da rede calabriniana? Essa é uma pergunta. E essa junção de pessoas, o bonito aí também é que não é para atender nada mais a deportado, né? Aí é para atender também ao caos que aí se gerou. Então, queria saber se você se aproximou dessas outras redes, como foi o processo de neutralizar a vigilância epistemológica. Bourdieu, não sou muito fã, mas aí tem o negócio da vigilância epistemológica, né? E nada mais para pontualizar, para aclarar, sim, tem tarjeta de visitante, todos os que são residentes das fronteiras aqui no México têm um visto especial, uma tarjeta que pode circular de visitante e de trabalhador fronteiriço. Então, te dá a possibilidade de você, até 100 quilômetros, você ir trabalhar, você ir passear, você ir, mas tem que comprovar que é residente, principalmente os nascidos aí nessas cidades de fronteira. Nada mais para pontualizar isso, eu felicito muito, tá bastante interessante, está bonito, é uma outra leitura, né? Poética, digo como você, né? Ou seja, o seu trabalho está à sua cara, para dizer a verdade, né? E realmente quem o retome como um marco teórico-metodológico também tem que estar nessa sintonia, né? Porque senão pode provocar algumas confusões. Mas, sim, né? Pois enhorabuena, felicidades. Foi pouco tempo para muita observação, e eu acho que ainda tem muito que produzir, trabalhar, fruto desse momento. Manda um beijo no seu coração, já sabe. Obrigada. Quando a Manuela perguntou sobre o trabalho fronteiriço, eu já estava pensando, eu acho que a Edilma sabe muito mais do que eu para responder essa pergunta. E aí, eu estava com vontade de te chamar para você responder. É que está tudo no meu livro, tá? Está tudo no meu livro. Então, aí, se você não tivesse pedido, eu ia pedir para você falar, porque eu queria muito te ouvir também. Agradeço também muito assim, sobre essas colocações. Uma, porque tem toda essa coisa do seu conhecimento sobre essas perguntas que já foram feitas antes pelos outros participantes. E outra, porque esse nível de conversa, apesar de que a gente se viu no ano passado, mas a gente não teve essa conversa desde 2013, porque a gente estava metido em outras coisas. Então,
é meio que assim, eu me lembro do café lá na Ciências Econômicas, não sei onde que era, da UNAM, que a gente estava almoçando e conversando sobre os albergues e tudo, né? E você já me deu um banho de água fria muito grande lá, porque eu estava querendo defender as casas de imigrante, e aí você já fez com essa análise, né? Então quer dizer que tá tudo errado, é tudo oportunista, né? Não, mas também não é isso. Então, já veio aquela confusão, aí eu fiz aquele artigo lá sobre mudança estrutural, trazendo essas reflexões, porque eu queria, assim, incorporar a sua visão crítica. E a professora Ariadna, que foi minha orientadora no sanduíche, eu também tenho essa visão crítica em relação às casas de imigrantes. Porém, todo o meu trânsito é com esse pessoal, é com os ativistas, com os estudantes, os pesquisadores, os fotojornalistas das caravanas. E, assim, não importa para eles se quem que vai tirar o proveito daquela ação social, se está querendo fazer uma política compensatória. Para eles é pôr a comida no prato e entregar para o migrante, preparar a comida e entregar. E aí o meu trânsito também está no meio desse pessoal, né, em relação à questão das casas de imigrante. E em relação à questão das paixões, para mim realmente é amor e ódio mesmo, o tempo inteiro. E a paixão, ela é uma forma minha de chegar mais perto do assunto, entendeu? De provar a fruta diretamente, né? Então, acho que precisa ter na pesquisa pelo menos na minha construção, essa parte do cultural, simbólico da poesia, para poder dar acesso a alguns aspectos e, ao mesmo tempo, eu concordo que entra em algumas vezes em algumas questões que, em vez de dar acesso, esconde. Que é exatamente o que a paixão faz, né? Então, a gente, no critério de pesquisa, a gente acaba que pode deixar de expor algumas questões que estão dentro de uma pesquisa mais dura, né? Mais positivista, dizendo assim, no sentido positivo, positivista no sentido bom, positivo. Então, acho que é interessante essas questões sobre a questão das redes de ajuda. Eu percebi isso desde o momento que eu pedi para me internar na casa de imigrante, e lá não era migrante centro-americano, né? Esses centenas de imigrantes que estavam lá, que eu comentei, eram mexicanos. Então, eu estava numa linha de pesquisa em que as casas de imigrantes que eu ia eram de centro-americanos, para chegar numa casa de imigrante que não recebia centro-americanos, recebia mexicanos, que era quem chegava, porque não eram os que estavam em trânsito para cruzar depois. Eram os que já tinham cruzado de volta e porque tinham sido deportados. Então, tem essa diferença. Eu anotei que tinha 19 serviços de apoio aos migrantes em Tijuana, 19 casas de imigrantes. Essa que eu estive era a maior, mas tinha muitas outras casas de imigrantes, inclusive não religiosas, e tinha um grupo que me marcou também no meu conhecimento, que era o Exército da Salvação, que lá quando a gente atendia alguém na casa, porque chegavam pessoas na porta, chegavam pessoas que eram moradores de rua, chegavam jovens que estavam... A gente fazia uma triagem, e até eu fiquei um pouco incomodado, porque existia uma relação de poder nessa triagem, para ver se aquela pessoa era elegível para ficar na casa de imigrante. E quando se tratava de uma pessoa que não se enquadrava nesse perfil do migrante que vai para os Estados Unidos, por exemplo, chegou um rapaz que era um morador de rua, que foi lá, que queria ficar lá e tudo. Ele era mexicano, não tinha o objetivo de ir para os Estados Unidos e nem tinha sido deportado.
então não era elegível para casa. E a orientação nossa é dizer para procurar o Exército da Salvação, porque essa organização, eles abrigavam todo mundo, independente da condição. Então, tinha essa triagem, que eu acho que era algo interessante dentro da sua pergunta. Era, assim, da rede scalabriniana. A diferença é que tinha, de um lado, tinha a Casa Madre Assunta, que era das Irmãs Scalabrinianas, que atendia só mulheres. Que era uma casa menor. E, desse lado, tinha a Casa do Imigrante, que tinha só esse nome, e era dos padres scalabrinianos. Então, é outra congregação, mas que também é inspirada lá pelo mesmo inspirador, fundador dos scalabrinianos. Então, era essa a rede, né? E interessante que eu não fiquei na casa de imigrante, né, das mulheres, né? Claro, porque o meu objetivo era me internar, então fazia muito mais sentido que eu ficasse na casa dos homens. Mas na casa das mulheres teve uma coisa que me marcou nas entrevistas, que a política, eu não sei como está hoje, mas a mulher está lá nos Estados Unidos, tem um filho, não tem uma idade mínima para o filho que ela pode ser deportada. Então, ela pode ter um filho de 1 mês de idade, ela ser deportada e o filho ser entregue para uma assistente social. Então, tinha mulheres deportadas que deixaram filhos bebês nos Estados Unidos. E na casa dos homens, a primeira conversa que eu tive na minha primeira noite lá com um homem, eu conversei muito com ele para ouvir a história dele. Então, eu tava, assim, foi uma das primeiras experiências assim de entrevista. Então, eu estava assim, sem saber como é que fazia entrevista, como que poderia aproveitar melhor aquele momento. Mas ele contou a história de vida dele. E ele tinha sido deportado, ele estava casado nos Estados Unidos, tinha uma filha, e agora ele não podia voltar para os Estados Unidos, mas a mãe, a mulher, também não ia voltar para o México, porque ela tinha que ficar nos Estados Unidos para trabalhar, inclusive para cuidar da filha. Então, como que essa família ela é separada? Porque nem o homem pode viajar para o outro lado, e nem a mulher pode ir para o outro lado também. Então, o meu enfrentamento emocional com essa situação foi muito importante de perceber logo no início, né, como que essas coisas acontecem para muito além dos desenhos jurídicos, apesar que no desenho jurídico tem essa questão da reunião familiar, que é um direito e tudo mais. Mas como é que faz nesse caso? Porque tem o direito à reunião familiar, mas a única possibilidade de reunião familiar seria da mulher voltar para o México. Mas aí ela não vai fazer isso. Então, é cortado o microfone. O Adrian pediu a palavra. Adrian. Manu, só porque a Edilma estava falando. Ah, desculpa. Ela estava falando? Edilma? Não? Tá bom. Eu não sei o que eu fiz aqui que eu desapareci. Você tá aqui. Mas eu tá? Tô aqui vigilar, né? Tá. Se eu não tiver respondido tudo, você chama atenção aí, que eu tenho mais coisas talvez para responder. Claro que sim, claro que sim. Muito obrigada. ¿Listos? Hola, hola, ¿qué tal? Olá. Boa tarde a todos. Olá, Brasil. Eu vou falar em espanhol, uma desculpa para los demás. Entonces, bueno, pues en primer lugar, felicitarte, Julio, y pues en realidad hacer el reconocimiento del esfuerzo, del trabajo de gente de Brasil que está estudiando estas problemáticas de la frontera norte de México, que obviamente todas las fronteras tienen su peculiaridad, tienen su singularidad. No obstante, sabemos que la frontera México-Estados Unidos es de las más estudiadas y no por ello las más conocidas, ¿no? Finalmente son tan dinámicas que persistentemente, no sé si estoy hablando muy rápido, trataré de hablar un poco más despacio. Bueno, persistentemente
se están construyendo realidades en la frontera. Por lo cual yo me dirigiría hacia una cuestión histórica. En el caso específico de Tijuana, Tijuana era una población prácticamente que no existía en 1848, cuando se hizo el Tratado de Guadalupe Hidalgo, cuando se perdieron los 2 millones de kilómetros cuadrados de los estados del norte. Incluso todavía iniciado el siglo XX, Tijuana tenía menos de 1,000 habitantes. Tijuana siempre fue una población muy, muy pequeña. Empezó a tener el boom cuando las dinámicas de los programas, sobre todo Bracero, pues propiciaron que la gente migrante, sobre todo de la ruta del Pacífico en México, gente de Jalisco, de Michoacán, de Sinaloa, de Nayarit, llegaba y se sentaba ahí. Es una tierra originalmente de migrantes. No obstante, toda la frontera de México con Estados Unidos está ligada necesariamente a ambos lados. En realidad aquí es una cuestión bastante peculiar por las asimetrías, porque hay asimetrías económicas evidentes, pero históricamente hay una convergencia que las une necesariamente. El caso de Ciudad Juárez y El Paso es el más representativo en ese sentido. No solo por ser las dos localidades de mayor población desde sus orígenes, sino en donde más se ha construido una comunidad. En la histórica ruta llamada el Camino Real, que era el camino de la realeza del virreinato de la Nueva España, en la cual este era un punto crucial, la frontera de Paso del Norte. Por eso El Paso se llama El Paso, por el nombre original de El Paso del Norte. Entonces, bueno, esta frontera tiene esa peculiaridad de ser lo que un autor de la Universidad de Arizona define como un tercer país. A esta zona la define como el tercer país, el cual se encuentra ligado tanto a los procesos de Estados Unidos, en los cuales somos interdependientes, como con los procesos de México, sobre todo en una cuestión de las decisiones político-económicas, que siempre han sido de tipo centralista. Por eso también eso favorece que el acercamiento sea interdependiente con la parte de Estados Unidos. Me parece que el tema tiene bastante para seguirse desarrollando. Realmente es un privilegio el hecho de que Julio haya mostrado su experiencia de haber estado ya pues, aquí en Juárez cuando armaron el Congreso de Fronteras e Integración Regional, y esas fotos que nos mostrabas en Tijuana. Creo que el hecho de conocer los lugares también es muy importante. Y pues en realidad creo que hay bastante que se puede trabajar al respecto, sobre todo en este aspecto de las deportaciones y de los procesos que son tan vivos, tan recientes. Aquí en el Colegio de Chihuahua hay especialistas que están trabajando ya el tema sobre las caravanas migrantes, cómo se han asentado y se han quedado varados aquí en las ciudades, sobre todo en Juárez y Tijuana. Y ahora con lo del coronavirus, pues realmente están en un limbo, están en un limbo casi infierno, ¿no? Porque no se pueden mover. Las prisiones únicamente hacía la precisión antes. Las prisiones de niños se encuentran en el lado de Estados Unidos. Aquí en El Paso, Texas, hay una, muy triste, por cierto. Pero ahora con una decisión de un juez, de una jueza en Estados Unidos, se dictó la liberación de los niños para que se reunieran con sus familiares de allá, pero no con sus papás, que era lo que decía ahorita Julius, esa división, esa fragmentación familiar de lo más triste que se puedan imaginar, ¿no? Y ya para finalizar, únicamente una precisión de lo que comentó Edilma antes. Efectivamente, aquí en la frontera nosotros siempre tuvimos una visa para los que somos ciudadanos de aquí de la frontera, en la cual teníamos derecho a pasar únicamente con nuestras tarjetas, con nuestras credenciales, pero eso desde el gobierno de Bill Clinton se acabó. Entonces ahorita pues es igual para todos los mexicanos, no tenemos derecho ahorita de entrar a Estados Unidos por el cierre de la frontera. Y pues sería todo, muchas gracias, y pues la respuesta en portugués no hay ningún problema. Gracias.
pero en la frontera sur sigue, Adrián, esta política de la tarjeta de residente visitante y trabajador fronterizo, ¿no? Pues hasta donde yo sé, pues sí. Pero qué bueno que puntualiza eso. Es también algo importante para tomar en cuenta, porque entonces, ¿qué pasó con esta política tan conciliatoria, se podría decir, ¿no? De estos, ente de municipalidad incluso, que es algo importante también para tomar en cuenta, ¿no? O sea, en Tijuana ya es más difícil para Ciudad Juárez y El Paso, que es nada más un paso, ¿verdad que sí? Yo no he estado ahí en esta frontera, pero igual, ¿no? De McAllen o algo así. Entonces, sí, realmente son asimetrías dentro de una horizontalidad totalmente desigual, ¿no? De un lado a otro. Gracias. Bem, não sei se o professor Júlio vai fazer algum comentário, mas temos mais alguém que está na fila. O professor Eric teve um problema de conexão. Oi, Alessandra, vou passar a palavra para você. Boa noite, quero parabenizar o professor pela exposição, um tema muito interessante que realmente remete a algumas semelhanças, né, daquilo que a gente vive e estuda aqui na nossa fronteira. Só um ponto que eu fiquei com dúvida em relação ao trabalhador transfronteiriço, né, que o professor estava comentando. Existe, como aqui em Foz, atividades específicas que são desenvolvidas por esses trabalhadores, né? Aqui nós temos uma grande maioria de domésticas, trabalhadores em construção civil, enfim, aquilo que a gente conhece. E lá, isso se repete? Nós temos atividades que são específicas desses trabalhadores ou não? Obrigada. É bem disseminado, né? Desde San Diego até Los Angeles, muitos trabalhadores latino-americanos. Então, toda a área de comércio é feita por latino-americanos. Estou falando aqui de vários setores, formais, inclusive, né? Ou informais também. Por exemplo, até no turismo, nas praias, os trabalhadores eles não são estadunidenses. Então, tem essa questão das maquilas, que a Deise e o Eric comentaram. São trabalhadores da indústria de tecido, né, que tem benefícios, né, que está instalado na fronteira. E, para além disso, eu não consegui muito mais identificar, como eu consegui no caso dos brasileiros. Né? Nessa parte toda da pesquisa, teve uma outra parte da minha pesquisa que era os brasileiros que saem do Brasil para trabalhar nos Estados Unidos. Aí eu identifiquei claramente que era as mulheres para o serviço doméstico e os homens para a construção civil. No caso dos mexicanos que vão para San Diego, pendulares, eu não consegui ver muito, mas tem que ser um trabalho que seja possível esse movimento pendular, que seja possível ir de manhã e voltar à noite. Então, não sei se alguém tem mais o conhecimento aí que pode dizer quais são esses trabalhos fronteiriços mais comuns nessa zona urbana, né? Porque a gente está falando da zona urbana, nas zonas rurais existe trabalho rural também. Assim, eu não consigo responder muito, mas se tiver alguém mais, a Adriana ou a Edil. Obrigada, professor Júlio. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, algum questionamento para o professor Júlio, aproveitar essa oportunidade no nosso seminário? Enquanto alguém se manifesta, também te agradecer, Alessandra, pela participação, pela reflexão também. Uma coisa que lá atrás, quando o Eric perguntou a pergunta da Deise sobre essas formas da relação dos Estados Unidos com o México na fronteira, tinha uma coisa que eu queria ter falado, que foi dessa conversa com o Adriano, que a gente teve esses dias.
a postura do governo Andrés Manuel López Obrador atual nessa relação com os Estados Unidos. Isso está muito sendo falado atualmente, porque como é possível que a fronteira está aberta dos Estados Unidos para o México e fechada do México para os Estados Unidos? E aí tem toda a questão de que o presidente do México esteve na semana passada em reunião com o Trump, e é evidente que nessa situação atual dessa assimetria da fronteira e as outras questões que estão em voga nas críticas ao governo, que é a construção do Trem Maia no sul do país, que é um empreendimento turístico que afeta as comunidades. Então, tudo isso está em questão, e essa reunião está sendo muito questionada nesse sentido também, né? Então, eu gostaria de entender mais, assim, até não que eu pergunto agora para uma resposta definitiva, mas eu gostaria de entender mais também sobre essa assimetria e falta de reciprocidade entre as políticas dos dois países, né? Então, essa colocação minha, ela retoma lá o trabalho e a pergunta que a Deise fez através do Eric. Ninguém mais? O professor Eric, ele teve problema na conexão, aí ele me deixou a cargo de fazer o encerramento e tudo mais, mas queria ver se mais alguém, acredito que fechamos então nosso 9º seminário interno do Lafronte. Dilma, quer falar mais alguma coisa? Não? Então, eu vou agradecer, né, a presença do professor Júlio pela apresentação, pelas colocações e colaboração no nosso 9º encontro do Lafronte, a todos que participaram, que comentaram, que fizeram perguntas para enriquecer a nossa tarde. Eu deixo o meu muito obrigada.